Olá, pessoal. Vamos caminhando para a finalização de nossos conteúdos programados para este bimestre e, consequentemente, encerrando o semestre no que diz respeito à questão da alfabetização e letramento. Estivemos nessas últimas aulas trabalhando com algumas questões importantes referente à leitura, o foco na leitura, na escrita, na oralidade, na própria literatura e nos conceitos gramaticais e linguísticos, principalmente a leitura, a extrapolação, a interpretação que leva ao letramento. Vimos em algumas aulas anteriores, Délia Lerner, Magda Soares, Angela Kleiman, que desenvolvia bem conceitos de alfabetização e letramento. Hoje, para caminharmos para o encerramento de nossas atividades no que diz respeito à prática de alfabetização e letramento, vamos pontuar algumas situações de aprendizagem que facilitam o processo do aluno e que favorecem a questão da alfabetização e do letramento. Então, primeiro, são situações de sala de aula que possibilitam essa aprendizagem da língua escrita por meio de atividades de leitura e escrita e textos de tradição oral. Então, é importante trabalhar vários textos, gêneros textuais, adivinha, cantigas de roda, parlenda, quadrinhas, trava-língua, tudo isso para que a criança consiga interpretar, entender, e aí também você pode construir uma sequência de atividades que levem os alunos a aprender. Essas sequências de atividades, elas têm que ser planejadas e orientadas, né, com o objetivo de promover essa aprendizagem específica e definida. Então, o professor tem, nessas sequências de atividades, a intenção de oferecer desafios para que os alunos possam ir resolvendo os problemas e, propositadamente, abrindo espaço para o aprendizado autônomo. Então, são questões que aparecem, inclusive, no Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, pelo MEC, e se estende ao ensino fundamental. Uma outra questão importante a se levantar é com relação à leitura. Então, o professor, é importante que ele faça a leitura com os alunos, que ele trabalhe com diferentes gêneros textuais e que ele tenha uma rotina com essas crianças, principalmente no que diz respeito à leitura, que pode ser diária ou semanal, mas é importante que o aluno perceba que o professor oferece a ele esse contato frequente com os textos para melhor conhecê-lo. Uma outra questão importante que o professor deve fazer com relação à leitura é trabalhar com a leitura compartilhada. Trabalhar com alguns momentos de rotina de sala de aula, né? O professor pode ler junto com os alunos alguns textos, fazer com que os alunos conheçam esses textos e que façam inferências, que antecipem os significados da leitura, que descubram ou que levantem possibilidades de como vai terminar a história e assim trabalhar uma leitura compartilhada para que o aluno participe e, consequentemente, ele interprete aquilo que está lendo. Não é uma leitura mecanizada, ler por ler, não, é ler para entender. Outra questão com relação à leitura é a leitura coletiva, né? Ler, cantar, recitar, brincar com esses textos conhecidos. Então, o professor vai vivenciar, vai oferecer para a criança leituras que a criança tenha prazer, descontração, que possa ter interação e oferecer essas possibilidades de prazer pela leitura. Uma outra questão, já mais focada, mais com uma intencionalidade, são as leituras dirigidas, que são atividades que os alunos tenham que localizar
palavras dentro de um texto conhecido. O professor pode fazer a leitura do texto inteiro e depois trabalhar com esse texto, partes, para que a criança reconheça dentro desse texto palavras, orações, períodos. Outra questão é a questão da leitura individual, que também é importante para que o aluno tenha autoconfiança. Então, os alunos conhecerem os diferentes textos e lê-los individualmente. Então, é o objetivo de fazer uma atividade de leitura, mas não é uma atividade de leitura com intenção de cobrar apenas a leitura por si, mas sim fazer a leitura para que o aluno aprenda, tenha voz, consiga ler, consiga ler pausadamente e fazer com que todos entendam a sua leitura e não ler mecanicamente. Outra questão que deve ser feita com os alunos é a pesquisa de outros textos, fazer com que os alunos conheçam outros gêneros textuais ou eles mesmos procurem textos que estão sendo trabalhados, gêneros textuais que estão sendo trabalhados em sala de aula, proporcionar, aguçar a curiosidade desse aluno para que ele procure em casa, com a família, com a comunidade, textos parecidos, textos iguais em estrutura, para que eles consigam reconhecer os diferentes gêneros textuais. E outra coisa que é importante com relação à leitura e à escrita é trabalhar conversa, que são as rodas de conversa, onde a oralidade se desenvolve e a partir daí a criança vai melhorar esse seu repertório, porque ela vai estar participando e trabalhando também suas preferências. A roda de leitura, ela permite compartilhar esses momentos de prazer entre os envolvidos e despertar curiosidades, sentar em roda. E, finalmente, trabalhar depois de todas essas possibilidades de leitura, de aumento do repertório, do vocabulário, dessa estrutura de leitura, de interpretação, fazer o desenvolvimento da escrita individual, que é onde realmente surge a possibilidade da produção de texto, né? Criar momentos de rotina para que os alunos possam escrever sozinhos. E escrevendo, eles mesmos vão melhorando a sua escrita, reconhecendo as suas falhas e se tornando cada vez mais escritores dos seus próprios textos. Eles podem, nessa atividade, trabalhar com o levantamento de hipóteses, né? E podem trabalhar com essa questão de reconhecimento da memória e trabalhar as diferentes produções de texto. E, finalmente, o professor poderá fazer a parte da correção para que ele tenha os conceitos linguísticos e gramaticais propriamente dito. Bom, acredito aqui que nessas atividades de escrita é importante, precisa esforçar para se construir esses procedimentos de análise e de formação de representação gráfica. Então, por isso, a boa atividade de alfabetização, ela vai abrir espaço para a reflexão desse sistema da escrita e os alunos vão construindo seus conhecimentos, a análise necessária para que a alfabetização se realize. E a partir dessa estrutura é que se percebe que a criança autônoma está caminhando para o letramento. Uma outra possibilidade, a partir da escrita individual,
é partir para a escrita coletiva, onde o professor pode escrever na lousa ou num cartaz junto com seus alunos, montar textos em que todos participem. E durante esse processo de escrita, é fundamental que o professor discuta com os alunos a forma de escrever. Então, favorece a aprendizagem de novos conhecimentos e a melhoria da língua escrita. Sempre é importante levantar com alunos os textos que eles mais gostam, porque aí eles passam a ter prazer pela leitura, pelo que interpretam e entendem, consequentemente, prazer pela escrita. Acredito aqui que tenhamos encerrado a parte mais concisa, né, mas concreta também, do que diz respeito ao processo, situações de aprendizagem, que é o processo de alfabetização, que oferecem a oportunidade da criança atingir o seu nível de letramento ou letramentos. Como Magda Soares fala, possuímos, a cada dia, vamos adquirindo letramentos, conhecimentos novos, leituras de mundo. Bom, pessoal, essa semana estará tanto no portal quanto no nosso portal, na plataforma AVA, quanto no e-mail, esta nossa última aula conceitual, e também vocês receberão uma atividade, desta vez uma atividade avaliativa, para compor a nota da N2 junto com a síntese, a avaliação e o PI. Vocês terão uma semana para desenvolver essa atividade. Qualquer dúvida, fico à disposição. Bons estudos, boa leitura, bom trabalho, boa semana e até a próxima aula.